Vamos falar um pouquinho agora sobre metas de inflação, tá? Essa é uma política que está sendo bastante utilizada pelo governo nas últimas décadas, tá? E vamos analisar como ela é montada. No Brasil, como a gente estava falando, o regime de política monetária atual segue a sistemática de metas de inflação, tá? Ou seja, você define qual é a meta de inflação, tá? Hoje nós estamos com 4,5 de meta, e você define qual é o limite do teto, tá? Então, ou seja, nós temos 2 pontos percentuais de limite acima, tá? Então nós podemos estar indo até 6,5. A meta e o seu intervalo de tolerância são referenciadas ao Índice Geral de Preços da Fundação Getúlio Vargas, a famosa FGV. B, são fixados mensalmente pelo Banco Central do Brasil. C, são fixados pelo Conselho Monetário Nacional, o CMN. D, são alterados se a economia estiver em recessão. E E, são prorrogados se não forem cumpridos. Então vamos lembrar aqui, como a gente estava falando, 4,5 a meta, 6,5 o teto da meta, as previsões para o ano corrente de que a gente não vai conseguir estar atingindo isso. Nós estamos falando aí de chegar até 8, 8,5%, ou seja, bastante fora da meta de inflação corrente, tá? Então, dentre as assertivas que nos foram oferecidas, qual vai ser a assertiva correta? Eles são referenciados ao Índice Geral de Preços? Não, não são referenciados, tá? Eles são fixados mensalmente pelo Banco Central do Brasil? Não, não são fixados mensalmente, tá? Você tem uma meta pré-definida e essa meta vale para o período todo, tá? Elas são sim fixadas pelo Conselho Monetário Nacional, que tem como uma das suas prerrogativas exatamente essa definição. Eles são alterados se a economia estiver em recessão, da mesma maneira que eles não são definidos mensalmente pelo Banco Central, eles também não mudam de acordo com a situação da economia, tá? Você teria que ter toda uma mudança feita através do Conselho Monetário Nacional, ou seja, não é uma mudança que é feita de tempos em tempos. E são prorrogados se não forem cumpridos? Não. Isso é uma meta anual, não se prorroga ano, tá? A meta para aquele ano, você não atingiu, tá? Você vai ter todas as consequências, mas você não prorroga essa meta. Então, ou seja, como nós falamos, o órgão responsável é o Conselho Monetário Nacional. Lá no gabarito, nós temos aqui como a alternativa C, tá? Só lembrando que esse órgão máximo do Sistema Financeiro Nacional, o CMN, tem como uma de suas competências exatamente responsável por estabelecer a meta para a inflação, tá? Vale a pena vocês fazerem uma consulta aqui no portal do investidor, que fala sobre o CMN, também no site do Banco Central, bacen.gov.br, que vai falar um pouquinho mais sobre as prerrogativas do CMN, quais são as suas atribuições, como é composto o CMN, as periodicidades de reunião, ou seja, toda a sistemática de trabalho do Conselho Monetário Nacional, tendo entre elas uma das suas principais prerrogativas, a determinação da meta de inflação. Perfeito?